Olá, nessa aula eu vou te mostrar como você pode implementar a mecânica de Place Objects no seu jogo. Isso serve bastante para jogos de sobrevivência, onde o jogador consegue adicionar uma fogueira ou um baú, por exemplo. E esses dois elementos não podem sobrepor uns com os outros. Então vamos lá, que eu vou te ensinar isso agora. Bom, aqui na nossa cena eu separei os nossos objetos em duas categorias: os dinâmicos, que possuem colisão. Esses farão parte dos cálculos de colisão quando nós colocarmos novos objetos nessa cena, e os objetos estáticos, que não possuem nenhum tipo de colisão. Outra coisa, a gente precisa adicionar um layer, o prop, para os props que a gente vai adicionar em cena. E para esses aqui que já estão adicionados, então eu alterei o layer desses objetos que possuem colisão. E o layer floor, que vai ser para os cálculos do raycast, para que quando a gente apontar o mouse no chão, o objeto que a gente esteja tentando adicionar na cena, ele possa atualizar sua posição conforme a posição do mouse também é atualizada. Então o chão, o objeto chão, que é o floor, ele é um plano, possui um Mesh Collider, e o layer dele é o floor. Os props, que são esses objetos dinâmicos, que são os objetos que possuem Box Collider, eles têm o layer prop. E quando você adicionar os seus próprios objetos para que o jogador possa adicionar em cena, então, por exemplo, aqui nós temos uma bancada, uma cadeira e a cama. Todos eles já têm o seu próprio Box Collider, sua própria colisão e o seu layer prop já adicionado. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Bom, e para finalizar aqui esses componentes adicionados na nossa pasta no Project, nós temos um material vermelho, que é o material que será trocado pelos materiais dos objetos, sinalizando de que aquele objeto não pode ser inserido naquele ponto, porque aquele ponto possui algum outro objeto, certo? Então vamos lá. Place Object é o script que você precisa criar. Então vamos lá. A primeira coisa é a gente definir os dois layers dos nossos cálculos de colisão, que é a colisão com os props em cena, collision layer, e a colisão com o chão. Depois disso, nós temos aqui uma lista de itens que a gente vai adicionar. Aqui fica a seu critério como você vai tratar essa lista de objetos que o jogador pode adicionar. Mas aqui eu adicionei 3 itens, que é uma bancada, a cadeira e a cama. E eles vão ficar em looping para serem adicionados. A variável que vai guardar é o item que está em cena adicionado e está no ponteiro do mouse, pronto para ser largado em cena, nesse caso. E agora o material. Aqui o material default, todos os objetos desse asset que eu peguei compartilham o mesmo material. Então eu estou fazendo essa variável aqui de backup. E a variável do material red, vermelho, que a gente vai alterar para quando aquele objeto em questão não puder ser adicionado naquela posição, porque ele está colidindo com algum outro objeto de cena. E se puder, a gente volta para o material default. Uma função start adiciona um novo elemento na cena. Então, spawned item vai receber um instantiate do elemento 0. Então, a gente vai fazer o carrossel de itens a serem instanciados. Eu guardo o primeiro elemento, removo ele da lista e adiciono ele no final da lista. Então, o segundo elemento se torna o primeiro elemento. E a gente sempre vai adicionar aqui o elemento 0, por conta desse cálculo aqui. Feito isso, update. Existe já um item spawnado em cena? Sim. Então, nós vamos atualizar sua posição com a posição do mouse. E onde está isso? A posição do mouse é um raycast que vai colidir com o chão. Então, a partir da posição do nosso ponteiro no canvas, a gente vai emitir um raycast forward, que no caso seria para frente. Se colidir com o chão, a gente vai retornar o hit point, a colisão bem ali sobre o chão, né, da nossa cena. Então, nosso objeto sempre vai estar sobre o chão e acompanhando, claro, o ponteiro do mouse. Ele está colidindo
sobrepondo com algum outro objeto em cena, um prop, o cálculo é o seguinte: a gente captura qualquer tipo de collider que nosso objeto tenha. Depois disso, nós capturamos a posição do collider e não a do objeto, porque o collider ele é editável. Ele pode estar mais para cima, mais para baixo, dependendo como ele foi editado por você, no caso, quando você adicionou esse collider no objeto. Então, o centro dele dificilmente será o centro do objeto em questão. Se você admitir que o centro do objeto está na base e o collider está acima da base do objeto. E um overlap box, que no caso a gente vai utilizar o centro desse collider, a metade da escala dele, então ele já tem essa funçãozinha do extends. Aqui o overlap ele precisa do half extends, então que significa que é a metade da escala. Então a metade da escala desse collider bounds.extends. A rotação, admitindo que a rotação sempre será a 000, a mesma para todos, né? E a colisão, o layer de colisão. No caso aqui ele está colidindo com os props de cena, né? Tudo que precisa estar ali para poder bloquear aquele item de ser adicionado em cena. E o length, no caso, se esse overlap box me retornar algum item colidido, nós temos um length, uma quantidade de itens retornados. Se ela for maior do que 1, ou seja, 2, 3, 4 objetos, significa que eu estou colidindo com outros objetos. No caso aqui você pode ter estranhado porque eu coloquei maior do que 1 ao invés de colocar maior do que 0. Porque o objeto que está grudado do nosso mouse, que está pronto para ser adicionado em cena, ele também tem colisão. E eu não posso desabilitar a colisão dele para poder fazer esse cálculo. Porque é necessário, no caso, para a gente poder saber qual que é a escala dele. E o centro dele também. Aqui o bounce.center. Se a gente desabilitar esse componente, a gente fica incapaz de saber esses dados. Então, admitindo que sempre a gente está colidindo com esse objeto do ponteiro do mouse, a partir dele existe alguma outra colisão? Então, é maior do que 1? 1 sempre será. Bom, então isso, overlapping. No caso aqui agora a gente vai alterar os materiais. Se tiver um overlapping, muda o material para vermelho. Se não, volta para o material default. Aqui é quando a gente vai já spawnar, a gente vai largar esse item em cena. Então eu não estou sobrepondo nenhum item, eu estou clicando com o botão esquerdo do mouse. Spawned item, essa variável recebe nulo. A partir de agora não vai cair mais nesse if. A gente vai deixar de arrastar esse item pela cena. Mas ao mesmo tempo eu já coloquei um adicionar novo elemento. E aí aqui você pode tratar da forma como você quiser dentro do seu jogo. Na mesma hora que eu adiciono um item, já tem um outro diferente no ponteiro do mouse para poder ser adicionado em cena. E aí cai nessa função novamente. E um outro if para a gente poder rotacionar o elemento, caso necessário. Então a função rotate pega esse spawned item, aí a gente vai adicionar mais 90 graus no rotation desse objeto. Bom, feito isso, é somente esse script. E agora é só lembrar de você adicionar um objeto aqui em cena, um objeto vazio ou na própria câmera. Eu dei o nome de controller, arrastei o script aqui para dentro. Aqui no inspector você precisa adicionar collision layer prop, floor layer, o layer floor, os itens que serão adicionados. Então eu tenho uma lista de itens aqui, que são esses 3 itens. Material default, que é o material utilizado por todos os objetos, e o material vermelho que nós criamos. Agora é só testar. Olha só, quando o jogo começa, a gente já adiciona um elemento no ponteiro do nosso mouse. Se a gente traz para próximo de outros props, de outros objetos que tem um layer prop e tem um box ou então um collider, ele já consegue fazer os cálculos. Clicando aqui eu não consigo adicionar, clicando fora eu adiciono.